Nain, ele é referência aí para nós aqui no mercado de fertilizantes, né? Já está aí há um bom tempo, depois pode falar quantos anos, né? Mas é tempo, né? E tem se destacado, e principalmente agora, trazendo para nós informações aí sobre essa loucura aí de política econômica que está acontecendo no mundo e o que está impactando, né? Então, agradecer a todos vocês aí que estão presentes para a gente poder começar aqui em explicar um pouquinho mais e trazer algumas ideias para vocês aí do que é esse mercado de fertilizantes para frente e principalmente para a nossa safra de verão. Hein? Aqui foi a primeira que eu falei a respeito da trajetória, né, os 18 anos de experiência, e assim, eu acredito que a grande maioria dos senhores deve receber alguns informes, né, de StoneX, de algumas outras ferramentas de inteligência de mercado, só que tudo que a gente recebe hoje, eu falo, né, por experiência própria, porque em toda a minha parte, a minha carreira como executivo, principalmente da Castrolanda e do fundo, nós assinávamos várias empresas que nos forneciam dados, só que tudo que acontece, até a própria Argus, né, que é norte-americana, são notícias pós-mortem, sção coisas que aconteceram na semana passada, que a gente vai receber o informativo, né, desse jornal da fotografia, mas sempre da semana passada. E o nosso intuito, né, e com toda esses 18 anos, eu consegui formar uma grande teia de contatos, né, uma rede de contatos muito grande, tanto com traders internacionais, que é onde acontece, né, está no epicentro de todos os acontecimentos, agentes logísticos, tanto no porto de origem quanto no porto de destino, aqui no caso do Brasil, indústrias de fertilizantes internacionais, algumas instituições bancárias, cooperativas, agentes públicos, revendas, produtores e o corpo técnico agronômico. E dentro disso daí, nós acabamos montando, né, de uma maneira muito singela e bem simples, eu acabo falando para todo mundo que é uma colcha de retalhos com as informações mais pertinentes acontecendo em tempo real, que é justamente o que vai nos nortear e o que vai nos trazer essa previsibilidade, né, para que a gente consiga mensurar e fazer os movimentos mais acertados possível dentro de toda a nossa estratégia. E, né, não é de hoje, eu acho que a gente nunca teve um mercado tão pressionado como nos últimos 5, 6 anos aí, né, passando por uma pandemia, que nós tivemos um colapso geral e ninguém estava preparado para enfrentar essa questão. Começamos, né, o ano passado já sabendo que 25 seria um ano bastante difícil e apertado com relação a fertilizantes, mas a grande maioria também falava, né, e já era meio que costumeiro, todo mundo fala que vai faltar fertilizantes para antecipar a venda, pressionar o mercado e subir preço. E no final das contas, nos 47 do segundo tempo, normalizava ou caía esse preço do fertilizante, e quem esperava para negociar lá na frente fazia o melhor negócio do que aquele que agiu de forma preventiva. Né? E a gente realmente viu em alguns anos acontecer isso. Porém, esse ano nós temos um conjunto de fatores que levam a acontecer totalmente ao contrário do que o mercado estava prevendo, né? Que é a compra, principalmente dos fertilizantes, que compõem cerca de 50% do custo da implantação de uma lavoura, algumas mais, outras menos, né, e pegando o próprio VBC lá, que é o valor básico de custeio, que as cooperativas utilizam, Fundação ABC, os bancos, né, para custeio, antes de toda essa crise, lá no final de fevereiro, a gente já falava nas culturas de inverno em torno de 50%, 47% em algumas culturas, 53% em outras, mas em linhas gerais 50% do custo de implantação de uma lavoura, né, tirando o prolabore, valorização da terra, mas os custos operacionais mais insumos, 50% era o fertilizante. E hoje mudou, né, porque estamos sofrendo uma escalada gigantesca e sem precedentes desse fertilizante. E realmente, né, hoje virou um tabuleiro de xadrez, onde o produtor que não se planejar e não se antecipar e não tiver todos os seus custos na ponta do lápis, realmente coloca em risco muito a questão das suas margens e a sua atividade. E hoje nós temos um cenário, né, que eu costumo chamar de tempestade perfeita. Por quê? Porque, tirando, né, as guerras mundiais, onde não foram mundiais, porque algumas nações não se envolveram, dentro do complexo do NPK, nós temos 2 conflitos simultâneos, né, começando aí com Rússia e Ucrânia, onde foi uma guerra muito grande, né, atrás de alimentos, porque a Ucrânia é um grande produtor aí de trigo e de milho, e agora Estados Unidos e Israel contra o Irã, mexe e tem interferência direta no quesito energia e logística, né, e o adubo, querendo ou não, mais caro ao redor do mundo. Quando nós falamos dos países, né, até a gente começou aqui um pouquinho antes de iniciarmos oficialmente a reunião, o seu Máximo estava falando, né, a respeito dos impactos, muito mais na questão da ureia, e de fato, né, os países do Golfo ali são responsáveis, um pouquinho mais para frente a gente vai tratar, mas o ano passado 40% da ureia entrante no Brasil veio dos países do Golfo, passaram ali pelo Estreito de Hormuz. Mas quando nós falamos, né, desses 2 conflitos, atua diretamente também lá a Rússia e a Ucrânia na questão do cloreto de potássio, né, são responsáveis por 20, 25% de todo o cloreto do mundo, e ao contrário da ureia, que nós temos outros substitutos à altura, né, sulfato, nitrato e a própria ureia, o cloreto de potássio dentro da agricultura não possui nenhum substituto e colocaria realmente em xeque a nossa operação aqui no Brasil, sendo um dos principais insumos e onde a nossa demanda chega a mais de 90%, 95% de importação, necessidade de importação. Por outro lado, né, os custos
diretos e indiretos do conflito é justamente os encargos aí que acabam ocorrendo e inflacionando, né, a questão do preço do petróleo e, obviamente, no preço do combustível e do frete marítimo, e o risco war, que é justamente o risco de guerra, que inflacionou em torno de 115% todos os seguros marítimos, algumas companhias, inclusive, por força maior, rompendo esse contrato e deixando o navio vulnerável, né, e os donos das frotas marítimas nem um pouco confortáveis de seguir viagem. E aqui, né, o grande protagonista de todo esse conflito que nós temos lá no Oriente Médio é justamente o petróleo, onde o Irã detém boa parte, né, da produção, 9% de todas as reservas de petróleo do mundo, 120 bilhões de barril de petróleo mês é produzido, a geopolítica deles e a economia mundial depende muito, né, das relações, tanto que ele sempre foi um grande indexador de preço do petróleo, principalmente, né, via o que o Irã estava cotando e mudava toda a estratégia de preço e aquisição desse importante insumo, e querendo ou não, né, o volume, a localização e a logística deles os dão um papel de protagonista realmente dentro de toda essa trama que nós estamos vivendo atualmente. Que era de fato o Strait de Hormuz, sabia que era um canal muito importante, né, mas as dimensões deles e o porquê que o controle, né, foi tão facilitado, sendo que o Irã é uma nação tão pequena, próximo aos Estados Unidos, né, frente aos Estados Unidos e demais outras nações, é porque o canal é um canal muito estreito de fato, né, e 20 a 25% do petróleo mundial e o grande volume de gás natural passa por ali. Então a importância dele num curto território acaba inflacionando todos os preços, né, de commodities ao redor do mundo. E como eu falei ali, né, 40% de toda a ureia que entrou no Brasil no ano passado passou pelo Estreito de Hormuz. Então, por isso, da nossa grande preocupação e o impacto causado por esse corredor logístico que nós temos agora. E talvez aqui esteja, né, a grande razão porque o Irã controla com tanta facilidade, é porque ele possui apenas 30 quilômetros de largura, se nós levarmos em consideração, né, as dimensões marítimas. Isso daqui é um território muito curto, sendo que ele possui apenas 9 quilômetros de área trafegável, que seriam 30 quilômetros de entrada, 3 quilômetros de entrada, 3 quilômetros para manobra e espaçamento e 3 quilômetros para saída, sendo que o calado deles, né, em média, vai até 100 metros, mas a média geral é de 35 metros, é mais ou menos o calado, né, em Paranaguá nós temos calado ali de 40, 45 metros, que é para receber os Panamax. Então, é um território muito curto e, de fato, né, um estreito e facilmente controlado, por isso, da grande importância deles, e agora nós sofrendo aqui as duras penas esse fechamento, né, essa intermitência do transporte dentro do estreito. E aqui, para vocês terem uma ideia, né, antes, aqui nós falando meramente falando do fluxo de fertilizantes. O operador mais importante do mundo, ele transitava em torno de 130 navios por dia. De abril, agora de 2026, decrescente, né, e uma média recente de 5 a 15 navios por dia, uma queda de até 95% do tráfego. Isso daqui afeta diretamente a logística. Aumentamos o mundo de fato, mas o Brasil depende do mundo para produzir os seus alimentos. E aqui alguns dados, né, os maiores consumidores de fertilizantes mundiais, então, Estados Unidos, China, Índia e Brasil, totalizando próximo a 200 milhões de toneladas ano de consumo esses países, e o Brasil, né, o ano passado, segundo a ANDA, 50 milhões de toneladas, mas uma média dos últimos 10 anos de 42 a 45 milhões de toneladas de consumo anual. Sendo os produtos ali, tanto nitrogenados quanto fosfatados e KCl, mas a Rússia até o ano passado era um grande exportador de enxofre. Enxofre, né, produto indispensável na composição do ácido sulfúrico que nós precisamos para atacar as rochas fosfóricas e gerar fertilizantes fosfatados de baixa e alta concentração. Então, a partir do momento que a gente perde um player gigantesco como é a Rússia no fornecimento de enxofre, o colapso hoje no setor de fosfatados é justamente no tocante a enxofre e não propriamente dito do produto em si acabado, né? É justamente do subproduto lá que gera o ácido sulfúrico. E o KCl, talvez a maior preocupação dentre todos aqui, né, mas todos acima de 70%, 75% de dependência e dos países que nos mandam, mas o KCl por não ter realmente um substituto à altura dentro da agricultura e que pode colapsar de maneira geral o sistema produtivo. E aqui, né, uma importância dos nossos portos. Então, hoje, mais de 60% dos fertilizantes que entram, né, do volume importado chegam pelos portos do Sul, sendo Paranaguá hoje o principal porto de fertilizantes do Brasil. São Francisco tem tomado um papel bastante importante, uma notoriedade dentro desse complexo, né, principalmente de logística portuária. E Rio Grande também é um porto bastante interessante, né, trazendo aqui um asterisco para uma operação privada que a Yara tem lá e tem porto privado. Então, em muitas épocas do ano onde Demurrage está explodindo nesses portos do Sul, a Yara tem esse diferencial competitivo, da mesma forma que nós temos a Fospar no porto de Paranaguá, que é uma joint venture lá, Fertipar e Mosaic. O fertilizante, de fato, né, entra nessa seara como o maior componente do custo do produtor e que tem que ficar muito atento a todo e qualquer movimento para que, né, não se passe aquela linha tênue que nós temos entre o lucro e o prejuízo. E o fertilizante realmente assume esse papel de protagonista, porque eu costumo dizer, né, que não só do ponto de vista financeiro, mas muitas vezes não tomar posição e aguardar o melhor momento da compra desse fertilizante, o fertilizante
mais caro sempre é aquele que não chega na fazenda. E aqui, né, como eu falei, os preços pressionados das commodities deixam a margem do produtor ainda mais espremida. Até porque, né, nós nunca tivemos na história do Brasil algo que pudesse nos trazer, né, a quantidade de RJ, de recuperação judicial, que a gente está vivendo aí nesses últimos 2 anos foi recorde. Nós nunca tivemos tanta gente, né, mobilizando, usando dessa ferramenta jurídica aí para salvar, talvez, a empresa, mas deixa em descrédito o setor, de certa forma, e acaba trazendo, né, um risco. A grande maioria das empresas, das multinacionais, tratam o setor de crédito como setor de risco, né, e não é diferente com os bancos, também as instituições bancárias. O cenário, né, no início de 2026 era a Selic no pico, né, então 15% ao ano em janeiro, e o maior nível em quase 2 décadas. E o início de queda previsto aí para março de 26, com corte para 14,75, e início de uma possível flexibilização, coisa que o acontecimento do Oriente Médio fez essa expectativa se esfarelar, né. Então, Selic entre 12 e 12,25 ao final de 2026, a gente vê que está muito difícil disso acontecer, né, e a inflação persistente e a alta no petróleo derrubaram toda e qualquer intenção do governo federal de fazer esse movimento e conseguir dar uma amenizada em tudo que a gente estava vivendo, esses juros e a Selic em alta. Os fatores econômicos, né, para a queda da Selic era justamente, né, o IPCA convergindo para a meta da inflação e a desaceleração do PIB, né, que era o crescimento estimado em 1,8 no final de 2026, porém a gente vê que já estão reconfigurando e devem soltar agora no início, né, do segundo trimestre, aí, em meados do segundo trimestre, as novas perspectivas do Banco Central com relação à Selic e às taxas de juros que a gente vai enfrentar. E, tendo em vista isso, né, um dinheiro muito mais caro, um fertilizante nas alturas, é a hora de sentar com o departamento técnico. Talvez, acho que o movimento maior nesses últimos dias sejam dos laboratórios de análise de solo, das empresas que prestam esse tipo de consultoria, esse tipo de serviço, é que o produtor realmente consiga, assim como um exame de sangue, né, descobrir tudo que tem no seu solo, as riquezas e a construção que foi feita ao longo de todo esse período, e agora, de uma maneira muito técnica e assertiva, consiga estar extraindo um pouco do que tem nesse solo, né, para estar utilizando principalmente nessa safra, aí onde as margens estão muito, nem apertadas, né, elas já estão espremidas de maneira geral. E a interrupção no fornecimento de fertilizantes, né, que a gente vai ver a seguir aqui, de fato, coloca em risco a segurança alimentar brasileira, né, não é um fator isolado, mas é um conjunto de fatores que acaba nos afetando diretamente. E aqui, para vocês terem uma ideia, né, nós tínhamos aqui um line-up de navios, a fila de navio que chegava no mesmo período, essa foto de ontem, por exemplo, aqui da ureia, né, que eu até destaquei. Nós tínhamos, no ano passado, dentro do mês de abril, até dia 15, 419 mil toneladas de ureia chegando. Nesse mesmo período, 209 mil, considerando que vieram de outras origens, que não a do Oriente Médio. Então, nós tivemos uma queda de 49% desse fertilizante que deveria chegar com o line-up de abril, que já era uma chegada bastante forte, né? Se nós levarmos em consideração que as culturas de inverno já estariam sendo quase que indo a campo, né? Ia ser aberto aí o calendário, a janela de plantio, e já estaria essas entregas aí quase que no pico. E isso daqui não vai recuperar da noite para o dia, né? Lógico que nós estamos falando aqui, se levarmos em consideração 210 mil toneladas, seriam 4 navios aí de 50 mil toneladas, mas nem isso a gente consegue recuperar, né? Porque daqui a pouco está chegando os produtos de verão e vai virar, né, um Deus nos acuda realmente nos portos, porque a fila de demurrage estimada já ultrapassa os 50 dias, e um período onde todo mundo vai querer retirar todos os produtos, e a gente tem esse delay dentro da cadeia, e realmente, né, não é uma questão de faltar produto, é esse produto não chegar a tempo aqui no Brasil. E começando, né, dentro do complexo do NPK, que talvez seja o maior motivo e que vocês gostariam de estar ouvindo aqui, é justamente a tendência de preços, paralelo a todas essas complicações que a gente vive agora do Oriente Médio, a Índia, ela tem um costume, né, o governo chinês, o governo indiano, desculpa, ele solta um tender é uma oferta de compra subsidiada pelo governo, aonde ele redistribui isso daí, né, para os agricultores lá da Índia. E ele soltou uma oferta de 2,5 milhões de toneladas, 1,5 milhão a mais do que a última compra dele nesse ano. E isso daí, considerando, né, todo o contexto que já estava difícil por conta da disponibilidade dos produtos ali no Estreito de Hormuz, né, no Golfo Árabe, o preço inflacionado de petróleo e gás natural, que são produtos imprescindíveis na produção dessa ureia. Nós temos essa super demanda, né, pelo governo indiano, que mexe com todos os mercados. E para vocês terem ideia, o menor preço ofertado, né, dentro do quadro aqui, depois eu posso estar mandando essas informações para vocês, foram $959
preço FOB já no porto lá da Índia, ou $935 custo e frete para a Índia, que daí teriam todos os custos aqui, né, origem do Catar, para chegar até eles lá e eles fazerem o desembaraço disso daí. E isso, para nós, é muito ruim porque ela ajuda a puxar o mercado para cima. Então, o mercado que já era tendência altista, pelo simples fato desse incremento de valores, né, no custo direto de petróleo e gás natural, nós temos essa corrida por produto lá do governo indiano que fez esse preço subir mais. E para nós, aqui é uma ureia acima dos $1.000, assim, mas tranquilamente, $1.100 chegando no porto brasileiro aqui, né, no FOB. O mercado apertado realmente, né, aqui dos fosfatados, MAP, DAP, TSP, o super triplo. Então, a China nós começamos já em 2026 sabendo que a China estava restringindo, né, toda e qualquer exportação de fosfatados de alta até agosto, e com todo esse contexto, né, e o segundo ponto ali, que é justamente a disponibilidade e o custo elevado, onde nos últimos 40 dias triplicou o custo do enxofre, né, utilizado para a produção do ácido sulfúrico, a China, por segurança nacional, vai postergar essa restrição do envio, né, da exportação dos fosfatados de alta até dezembro. Isso, para nós, é péssimo, porque justamente era a saída mais barata, né, por ponto de fósforo, o MAP, mesmo custando 5, 6 mil reais, ainda na divisão por pontos dentro da fórmula, seria o custo-benefício mais interessante aqui no mercado brasileiro. E acredito que a grande maioria dos senhores deve lembrar, né, que quando o mercado de fosfatado estava em alta, bastava entrar 1, 2, 3 navios de mapinha chinês e derrubava o preço. E nesse momento a gente vê que a China novamente está precificando o mercado, né? E hoje se fala grandemente de uma precificação justamente dessa falta que nós possivelmente teremos aí no segundo semestre. E hoje no Brasil nós já vemos, né, preço do MAP a $950 mil no custo de frete Brasil. Então, assim, né, já o mercado está testando se funciona esse preço, rompendo os 4 dígitos, e o que a gente vê é que é a precificação justamente de uma possível falta desse produto ou a escassez dele, a disponibilidade no mercado, né? E como, né, até eu fiz questão de mencionar aqui, no fosfatado o mercado não está caro, ele está restrito, e está precificando justamente essa restrição de oferta de produto que nós temos de maneira global. E o fertilizante hoje deixou de ser apenas um custo, né? Hoje ele é estratégico para o sucesso do produtor.